Boa noite, irmãos. Eu me chamo José, faço parte do Grupo Espírita Benedita Fernandes e venho nessa noite na condição de irmão e de aprendiz compartilhar aquilo que nos tem sido útil na caminhada. Será que o som está saindo legal aí? Júlia consegue me confirmar? Vamos lá. Vou fazer a leitura então e depois a prece inicial, tá? A leitura é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, e intitulado Tempo de Confiança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? Lucas capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados, ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperam a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer, serenamente, com as lições recebidas. Emmanuel. Meus irmãos, vamos levar os nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, por essa oportunidade bendita que estamos tendo mais uma vez, de estarmos reunidos em pensamento para, em seu nome, estudar um pouquinho mais dessa doutrina que nos consola, que nos orienta, que nos esclarece, que nos traz a luz. Agradecemos aos espíritos benfeitores, trabalhadores da casa, pela oportunidade e pelas luzes que desde então vem nos dando, para que possamos, humildemente, transmitir um pouco daquilo que nos é útil. Senhor Jesus, irmão, mestre, amigo,
obrigado pela oportunidade. Esteja conosco, nos orientando, nos esclarecendo e nos dando lucidez. Que a sua vontade se faça sempre, Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite. Nós inicialmente agradecemos o convite da Associação Espírita Fé e Caridade. A casa aqui é sempre muito acolhedora e hoje, iniciando a preparação do material para a nossa pequena explanação de hoje, lembrei que eu fui o último a estar fisicamente proferindo uma palestra na casa e de lá para cá passaram 3 meses que nós consideramos de muito aprendizado, porque certamente esse momento que nós estamos vivenciando agora, experimentando agora, nada mais é do que um pequeno degrau que nós precisamos alcançar. Então agradeço a todos desde já pelas vibrações, pela energia. E nós vamos falar hoje sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Fizemos pequenas anotações, vamos utilizar como referência. Mas antes de iniciar, eu preciso fazer algumas considerações acerca desse capítulo, porque do 1 ao 4 nós percebemos que Kardec então apresenta as leis imutáveis, nos traz informações necessárias para o nosso conhecimento, nosso entendimento, e vem nos preparando. Porque no capítulo 5, que é esse que nós vamos discorrer um pouquinho agora, ele passa a organizar as bem-aventuranças. Esse é o capítulo mais extenso do Evangelho. Também é o capítulo que contém o maior número de mensagens dos Espíritos. São 13 mensagens e instruções dos Espíritos. E isso nos faz certamente pensar na importância que o codificador e os Espíritos deram a esse tema, que é crucial à humanidade. Ele se chama Bem-aventurados os aflitos. Ele traz todos os meandros, digamos assim, daquilo que nós podemos entender como aflição, das mais leves às mais graves, aquelas em que se desenvolve os estados de loucura, as ideações suicidas. E é preciso então trazer esse capítulo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, entendendo que somos espíritos imortais, mas que precisamos vivenciar com toda a intensidade o instante agora. Então, vamos falar um pouquinho sobre as causas atuais das aflições. No Evangelho de João, nós já
temos uma passagem de Cristo que ele nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando Jesus, então, deixa claro para nós que teremos aflições, conhecendo, é claro, a nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, de seres que estão no processo de crescimento e evolução, ele afirma que nós teremos aflições em virtude das nossas fraquezas, mas ele também já apresenta o como enfrentar essas aflições. Quando nos diz, mas tende bom ânimo, é assim, que ele nos orienta, que ele espera que nós enfrentemos as lides do nosso dia a dia. Quando diz e encerra, eu venci o mundo, nos dá o exemplo dele, de submissão, aquele aflito que encerrou aquela pequena passagem e jornada terrena em tempo na cruz. Mas quando ele nos diz, eu venci o mundo, podemos perceber que ele não diz, eu venci no mundo, e sim, eu venci o mundo. Eu venci as chagas da humanidade, o orgulho, o egoísmo, a cobiça, a inveja, a raiva, o rancor, o ciúme, a indiferença e tantas outras, que têm origem em nosso próprio ser, imperfeito que somos. E nós, conhecedores da doutrina, sabedores da imortalidade da alma, muitas vezes nos pegamos pensando das aflições que vivemos, que estamos passando, e pensamos qual é a causa, o porquê isso está acontecendo, se tem relação com o momento presente, se tem vínculo com o passado. Mas é importante que, acima de qualquer coisa, nós reconheçamos que o sofrimento e a aflição existem aqui na Terra. E são mecanismos que nós mesmos construímos para o nosso próprio avanço. É preciso reconhecer que estamos em um plano de provas e expiações e não podemos esperar coisas diferentes. Precisamos reconhecer essa verdade. Mas também sabemos que a vida na Terra é um caminho que nos conduz à luz eterna. A história do progresso humano, se formos analisar, é a história do ser humano lidando com as aflições, combatendo as aflições, passando por elas e assim evoluindo. As aflições são parte da experiência humana e precisamos então, enquanto aqueles que procuram a luz, reconhecer essas causas
das aflições, que invariavelmente estão ligadas às nossas condutas, aos nossos desequilíbrios, e nós muitas vezes não percebemos, entramos nas nossas rotinas cotidianas e como que no automático vamos vivendo um dia de cada vez e nem sempre paramos para analisar a fonte, a causa, nem sempre nós refletimos sobre o conhece-te a ti mesmo. E a doutrina espírita vem nos esclarecer que nós precisamos respeitar o tempo, que nós sabemos e reconhecemos que temos a eternidade pela frente, mas que nós temos compromisso com essa nossa existência, com esse nosso momento atual, com o amanhã. Precisamos ser franco conosco mesmo, muito mais conosco que com os nossos irmãos de jornada. Elevar os nossos pensamentos, analisar o nosso dia a dia, a nossa conduta, as decisões que tomamos, onde encontra o desequilíbrio e se é possível combater. E certamente, quando fazemos isso, nós passamos a viver de uma forma diferente. Nós trouxemos aqui um texto de Emmanuel também, que fala sobre a aflição, e nós gostaríamos de ler. Está no livro Instrumentos do Tempo, e Emmanuel então nos diz: os aflitos classificam-se em variadas expressões. Temos aqueles que choram por se sentirem inibidos para a extensão do mal. Então nós conseguimos identificar nessa fala de Emmanuel que ainda existem aqueles que choram por não conseguirem avançar no mal. Há quem se torture por não conseguir vingar-se. Existem os que se declaram infelizes com a prosperidade do próximo. Aparecem aqueles que se afirmam desditosos por não poderem competir com o luxo dos seus irmãos. Surgem muitos em lágrimas de inveja e despeito. Há quem se revolte contra as bênçãos do trabalho e vocifera em desfavor da ordem que lhe assegura as vantagens da disciplina. Quantos de nós, em algum momento, entramos em contradição ou revolta com o nosso próprio trabalho, aquele trabalho formal que nós estamos vinculados, não parando para reconhecer que muitas vezes ele é a nossa ferramenta de evolução e crescimento, o exercício da disciplina, da responsabilidade conosco e com os outros, que ele serve para que avancemos intelectualmente, para que haja o nosso desenvolvimento intelectual em determinadas esferas, em determinados conhecimentos, mas nos revoltamos, estamos aflitos em conviver com esse trabalho. Muitos exibem chagas de inconformação ante o sofrimento que eles próprios improvisaram. Aqui Emmanuel nos chama a atenção que muitas vezes essas aflições são imediatas daquilo que nós, de forma imediata, decidimos. Há infinitos gêneros de aflição no vasto caminho da vida. E por isso,
Nem todos os aflitos podem ser aquinhoados com a glória da bem-aventurança. A palavra do Cristo se dirige àqueles que fizeram da dor um instrumento para a elevação de si mesmos, assim como o artista se vale da pedra, a fim de burilar a obra-prima de estatuária. Acautela-te, se conservas alguma aflição particular. A angústia, muitas vezes, pode ser antecâmara do desequilíbrio. Converte o teu problema ou a tua mágoa em motivo de superação das próprias fraquezas. A maneira do lidador, que aproveita o obstáculo para garantir os seus mais altos objetivos, e então terás convertido as inquietações do mundo em bem-aventuranças para a felicidade sem fim. Então, meus irmãos, nós encontramos no nosso plano aquelas manifestações de aflições coletivas que muitas vezes nos trazem à prova a nossa fé, a nossa confiança. Mas é importante que nós estejamos atentos ao nosso íntimo. Estejamos vigilantes às nossas decisões, à nossa conduta. Que tenhamos, sim, o Mestre como referência. Que possamos, na medida do possível, vivenciar a prática do desapego, da entrega ao próximo, da fraternidade, que possamos exercitar o respeito, a atenção, o carinho, o não julgamento, e assim nós estaremos em passos, mesmo que pareçam pequenos, combatendo as aflições íntimas, as aflições que nós possamos, ainda imperfeitos que somos, traduzir para os nossos dia a dia. É preciso que mantenhamos a confiança, é preciso que reconheçamos que Deus está 100% conectado conosco. Mas nós nem sempre estamos 100% conectados com Ele. E nesses dias em que vivemos agora, essas provas coletivas, mas que cada um sente de uma forma, cada um é impactado de uma forma, cada um está vivendo uma aflição a seu modo. É importante que estejamos unidos em pensamento, que estejamos vibrando o bem, que estejamos encorajando os nossos irmãos de jornada, que estejamos auxiliando a espiritualidade superior, que trabalha intensamente para nos auxiliar. As aflições que vivemos no nosso dia a dia, reconheçamos que servem para o nosso crescimento, para a nossa evolução, enquanto seres aqui encarnados, enquanto espíritos. Recebemos, aceitamos as aflições como um mecanismo da nossa evolução.
e com bom ânimo, como orientou o Cristo, sejamos capazes também de vencer o mundo e ajudar o Criador na organização de um mundo, de um plano ainda melhor. Jesus é pescador de vara e não de rede. É um coração por vez. Sejamos nós aqueles que aceitem ser pescados verdadeiramente pelo seu amor, pela sua luz. Tenhamos o seu Evangelho como exemplo e agradeçamos todas as oportunidades. Não trouxemos aqui nenhuma novidade. Acreditamos que tudo isso é de conhecimento de todos. Mas, pequeninos que somos, estamos aqui, unidos, para que juntos consigamos combater as aflições do mundo. Auxiliemo-nos uns aos outros, amemo-nos cada vez mais, amemos a Deus sobre todas as coisas e amemos ao próximo. Estejamos juntos e unidos. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, desses minutos que estivemos aqui, em breve conversa, e que possamos reconhecer, Senhor, a sua justiça, que possamos aceitar as condições que ainda enfrentamos, mas muito mais que isso, que consigamos reconhecer as dádivas que nos dá todos os dias, que nos entrega como presente, que não exige nada de nós. Que consigamos fazer a nossa parte e que sejamos dignos dos merecimentos da luz da eternidade. Pedimos, Senhor, o seu amparo, a sua luz, que nos dê as oportunidades necessárias para o nosso avanço. E nós nos colocamos à disposição para, com muita fé e muita confiança, caminhar milímetro a milímetro em busca do seu amor. Irmãos, agradecemos a todos pelas vibrações, que Jesus esteja com todos em seus lares, que possamos, ao tempo de Deus, nos encontrarmos fisicamente, para que possamos nos abraçarmos novamente, mas seguimos assim como devemos, respeitando as leis e as orientações terrenas, para que consigamos ultrapassar
mais esse momento que vivenciamos. Atentos no nosso íntimo e na oportunidade que recebemos de crescimento e evolução todos os dias. Fiquem todos em paz. Que Jesus vos abençoe. Que assim seja, irmão.